Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Gerry, professor de Geografia. Vamos trabalhar então a Geografia Geral. Começando hoje então pelos aspectos populacionais, o que nós chamamos então de demografia, né? Imagine só, qual é a população mundial hoje? Estimativa, mais de 7 bilhões de habitantes. Então a pergunta é simples, 7 bilhões é muito? É pouco? Pode crescer mais? Tem que crescer menos? Né? A pergunta talvez não seja só na questão da quantidade, mas também na qualidade de vida dessa população. Se a gente ultrapassar, portanto, o limite dos recursos naturais do planeta, aí teremos um problema, já com 7 bilhões. Lembrando que a ONU tem uma estimativa que em 2050 sejamos a 9 bilhões de habitantes nesse planeta. E a maior parte dessa população residente num continente, chamado continente asiático, que ainda cresce bastante, tem um ritmo de crescimento mais acelerado, muito mais que outras partes do planeta, como a Europa, como a América também, né? Vamos estudar então alguns conceitos demográficos para a gente entender essa evolução, como é que a população mundial chegou até 7 bilhões de habitantes, quais são as suas causas, quais são as suas consequências de uma população desse tamanho para um planeta, né? Com recursos limitados. Vamos lá? Então começamos então pelos conceitos demográficos. Demografia, então, é a ciência que estuda a população, a dinâmica da população, né? Porque ela muda através do tempo e ela muda através do espaço também. Então duas questões importantes da geografia estão dentro da ciência, né, para estudar a população, que é o tempo e o espaço. Quanto tempo levou, portanto, essa população para crescer? Em que espaço ela cresce mais? Em que espaço ela cresce menos, né? Por isso nós temos as chamadas taxas, né? Essas taxas variam de acordo com o tempo e de acordo com o espaço. População, qual é o conceito mais genérico de população? Não é o conjunto de pessoas, né? Mas sim o conjunto de indivíduos, né, que habitam uma determinada área, porque pode ser a população de qualquer coisa, inclusive de seres humanos, tá? Então a população, por exemplo, da cidade onde você vive, a população, por exemplo, não sei, né, da escola onde você estuda, né? Muito bem, então, ó, conjunto de indivíduos que habitam uma determinada área. E a área pode ter várias dimensões, uma área maior, como o país inteiro, uma área menor, como um estado, né? Ou uma área menor ainda, como o município que compõe aquele estado. Tá? Então, o primeiro conceito de população, conjunto de indivíduos. Né? Aí nós temos outros conceitos esses também elaborados pela ONU, né? A Organização das Nações Unidas, para explicar um pouquinho desse seu crescimento, ou ritmo de crescimento da população. Nós temos a população absoluta. E o que seria, portanto, o conceito de população absoluta? Total de habitantes de uma área, né? Então, por exemplo, se o país tem estimativa, né, dado de 2010, o censo de 2010 é 193 milhões de habitantes, mas a estimativa, estima-se que o Brasil já tenha mais de 200 milhões de habitantes. Essa é a população total que habita uma área determinada do território nacional em 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Então, a população absoluta, total de habitantes de uma área. Esse conceito de população absoluta, ele vai evoluir para um outro conceito que nós chamamos de populoso, né? Professor, quando que um país é considerado populoso? Segundo a ONU, quando atinge 50 milhões de habitantes. Então, 50 milhões a mais de habitantes é considerado um país populoso. E o Brasil é o quinto mais populoso do planeta. Bom, qual é o país mais populoso do planeta? O país mais populoso do planeta é a China. Por extensão, qual é o país de maior população absoluta do planeta? A China, né? Seguido da Índia. Embora a ONU faça uma previsão que já em 2030 a Índia possa ultrapassar a população da China, né? Que hoje tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, e a Índia com 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Observe, 1 bilhão a mais de gente do que o território nacional, né? Aí nós temos aqui um outro conceito de população relativa. Relativa ao quê, professor? Relativa a uma área, né? E nós colocamos essa área em quilômetros quadrados.
Então, qual seria o conceito mais simples e genérico de população relativa ou densidade demográfica? Número de habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, essa população absoluta distribuída pelo seu território. Aí nós temos um problema, por exemplo, assim a Índia. A Índia mede 3 milhões de quilômetros quadrados. 3 milhões de quilômetros quadrados. Tem uma população de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, ou seja, está faltando terra para todo mundo, já está faltando água para todo mundo, já está faltando recurso para todo mundo. A Índia, para você ter uma ideia, já tem superpovoamento ou superpopulação. Então, quando que acontece uma superpopulação ou superpovoamento? Quando a população absoluta supera os recursos naturais. Quando a população absoluta supera os recursos naturais, tem uma superpopulação ou superpovoamento. Por isso que é importante descobrir como é que a população se divide, se distribui em seu território. Então a população relativa evolui para um outro conceito, também criado pela ONU, do povoado. Quando que um país é considerado povoado? Pela ONU, quando ele chega a 40 pessoas por quilômetro quadrado. Professor, se não tiver 40, ele não é povoado? Não, ele é pouco povoado. Vou dar um exemplo clássico do Brasil. O Brasil tem 200 milhões de habitantes, num território de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Se você fizer essa divisão, pegar, portanto, todos, por tudo, né? A população absoluta, dividir pela área, você encontra 24 pessoas por quilômetro quadrado no território nacional. Significa dizer que o Brasil é um país pouco povoado, mas ao mesmo tempo muito populoso. Por quê? Porque ele é o quinto de população absoluta. Então o país pode ser ao mesmo tempo pouco povoado, muito populoso. Professor, ele pode ser muito povoado e ser pouco populoso? Pode também, dependendo do seu tamanho. Por exemplo, a Holanda. A Holanda deve ter uns 25 milhões de habitantes, mas uma área muito pequena. Para vocês terem uma ideia, uma reserva ambiental no estado do Pará é maior que o país Holanda. Então as pessoas se concentram porque o espaço é pequeno. A densidade demográfica da Holanda ultrapassa 300 pessoas por quilômetro quadrado. Então a Holanda consegue ser ao mesmo tempo povoado, bastante povoado, mas pouco populoso, porque com 25 milhões de habitantes não é considerado pela ONU um cara populoso, né? Professor, mas espera aí, ele pode ser pouco povoado e pouco populoso? Pode também. Qual é o exemplo? O exemplo é o Canadá. O Canadá tem um território de 10 milhões de quilômetros quadrados, maior que o território nacional. Mas qual é a população inteira do Canadá? 30 milhões de habitantes. Aí você pega 30, divide por 10, chegou a 3. No Canadá, a densidade demográfica é de 3 pessoas por quilômetro quadrado. E a população? 30 milhões de habitantes. Então o Canadá é ao mesmo tempo pouco populoso e pouco povoado. Posso ser os dois ao mesmo tempo, para mais? Populoso e povoado? Posso. China, por exemplo, é um cara populoso e povoado também, tá? Então nós temos aqui alguns conceitos. É claro, gente, que a densidade demográfica é só uma média. Não quer dizer que no território nacional, no Brasil, todos os lugares você tenha 24 pessoas por quilômetro quadrado. Não tem, né? Por exemplo, o centro de São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, o centro da região de São Paulo, são 10 mil pessoas por quilômetro quadrado. As regiões norte do Brasil, um vazio demográfico, né? A região inteira, né? Região norte do Brasil deve ter umas 4,3, 4,6 pessoas por quilômetro quadrado. Ou seja, muita gente concentrada no lugar e no lugar, portanto, com pouca gente. Então, a densidade é apenas uma média em relação, portanto, ao tamanho do seu território, a sua área. Então nós já temos aqui, ó, 2 conceitos, né? Na verdade 3, e esse conceito evolui para o populoso e esse aqui evolui para o povoado. Eu não coloquei no quadro para vocês, mas você também tem o superpovoamento ou superpopulação, né? Que acontece quando o recurso natural é menor do que a população absoluta. O exemplo clássico é a Índia, tá? Vamos ver então como é que a população do mundo veio crescendo ao longo de todo esse tempo, né? Vamos imaginar há 5.000 anos antes de Cristo, né? Quantas pessoas tinham no planeta? 5.000 antes de Cristo. Tinham 2, Adão e Eva, né? Hoje nós somos 7 bilhões de habitantes. Espera aí, professor, como é que cresce a população do planeta? População do planeta, como é que chegou a 7 bilhões de habitantes? Isso que você pensou mesmo, nascendo mais e morrendo menos. Então nós fazemos uma continha bem simples, essa conta nós chamamos de CV. CV quer dizer crescimento vegetativo, crescimento natural ou vegetativo.
taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Então, num país pode nascer muito mais gente, num país pode morrer menos gente. Se nascer mais do que morrer, a população tende a crescer. Se você ficar 1 minuto em silêncio, o que vai acontecer nesse minuto em silêncio que você está fazendo? Vão nascer um montão de gente no Brasil. E se você fizer mais 1 minuto de silêncio, vão morrer um montão de gente no Brasil. E desses 2 minutos, você acha que vai morrer mais ou vai nascer mais? Isso, ainda vai nascer mais do que morrer. Porque o Brasil é um país que ainda cresce demograficamente falando. Cresce cada vez mais lentamente, mas ainda cresce. Tá? Então, o CV é o chamado crescimento natural ou vegetativo, né? Que é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Pergunta simples. Independente de ser rico ou ser pobre, quem é que você acha que cai primeiro? A taxa de natalidade ou a taxa de mortalidade? Isso, cai sempre primeiro a taxa de mortalidade. Professor, por que a mortalidade cai sempre primeiro? Porque é mais fácil você convencer alguém a não morrer do que gerar um filho. Gerar um filho tem um peso social, gerar um filho tem um peso econômico, gerar um filho tem um peso político, gerar um filho tem um peso cultural, religioso, por exemplo, né? Então, gerar um filho tem muito mais fatores do que impedir, portanto, uma pessoa de morrer, né? Tem gente que fala, eu não tenho medo de morrer, eu não tenho medo da morte. Atravessa uma rua sem olhar para os lados. O cara não faz isso, né? Então ele vai se precaver para ter uma vida mais longa. Então esse cara cai sempre primeiro em qualquer lugar do mundo. Normalmente esse cara cai uns 20 ou 30 anos depois que esse cara já começou a cair. Então marca bem na sua cabeça, a mortalidade em qualquer lugar do mundo, rico ou pobre, ela cai sempre primeiro. 20 ou 30 anos depois é que começa a cair a natalidade, é o que nós chamamos de transição demográfica. Tá? Aí nós temos um outro conceito, que é o crescimento chamado horizontal. Se aqui é o crescimento vegetativo, ou crescimento vertical, ou crescimento natural vegetativo, aqui é o crescimento horizontal. O crescimento horizontal, nós colocamos aí, não vale mais agora para o planeta. Tá? O crescimento horizontal vale para um país. Professor, por que não vale para o planeta o CH? Simples, porque se valesse para o planeta, eu tinha que admitir que eu estou perdendo gente para outro planeta e estou recebendo gente de outro planeta. Isso não acontece ainda, por enquanto não aconteceu, né? Que eu não esteja sabendo. Aí o que acontece? Imigração é entrar ou sair? Isso mesmo, imigração é entrar. E emigração é sair. Então tem gente entrando no Brasil, tem gente saindo no Brasil. Né? Nós temos um montão de pessoas do Brasil que tem a sua família, né? Aí uma família portuguesa, uma família espanhola, uma família italiana, uma família africana, uma família asiática. Tanta verdade que o brasileiro tem cara de tudo ou tem cara de nada. Né? Porque nós somos uma mistureba de todas essas raças, de todos esses povos, melhor dizendo. Né? Então nós temos imigração que é a entrada, emigração que é a saída. Para um país vale, para o mundo só vale esse, tá, gente? Para o planeta só vale esse dado aqui. Aí nós somamos esses dois caras para chegar até o CD. Professor, o que é o CD? De novo, hein, CV, crescimento vegetativo. CH, crescimento horizontal. CD é crescimento demográfico. Demográfico também as pessoas chamam de crescimento geográfico. CD, crescimento demográfico. Como é que eu chego a esse resultado? É assim, taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade, mais a imigração, menos a emigração, eu chego ao resultado final. Significa dizer mais ou menos assim, num país que nasceu mais gente do que morreu, entrou mais do que saiu, população cresceu. É o chamado crescimento positivo. Vamos pensar o contrário agora. Num país em que morreu mais do que nasceu, saiu mais do que entrou, crescimento, só que negativo. Professor, pode ser o crescimento nulo? Pode também. Ficou empatado, 0 a 0. Né? Então, normalmente é assim, uma pessoa pode ser ao mesmo tempo emigrante e imigrante. Um país não pode. Um país faz um saldo migratório. Ou ele está recebendo mais gente naquele período, ou ele está perdendo mais gente naquele período. Tá? Então, para chegar ao crescimento demográfico, eu tenho que levar em consideração esses dois fatores. Aqueles que nasceram, aqueles que morreram, aqueles que entraram, aqueles que saíram. Pergunto,
será que o crescimento da população é uniforme? Será que ele é igual em todo o planeta? Não. Ora um lugar cresce, tem mais gente, ora um lugar cresce, tem menos gente. O ritmo de crescimento passa a ser menor. Bom, vamos imaginar, então nascer e morrer é só uma condição natural? Também não. Nascer e morrer é também uma condição econômica, socioeconômica. Reparem bem, em países mais ricos, a natalidade é menor. Em países mais pobres, a natalidade passa a ser maior. Por quê? Porque a perspectiva de planejamento familiar é diferente, tá? Então, nascer e morrer não é só uma condição biológica, é uma condição socioeconômica. Por isso que a natalidade, ela passa por fases. Então, nós temos aqui as fases, né, da natalidade ou do crescimento demográfico. Vamos fazer aqui um simples gráfico para que a gente possa entender. Então, eu tenho aqui, portanto, nesse gráfico, dois dados. Então, vou colocar aqui para vocês, ó. Vamos colocar aqui de vermelho. Então, vamos colocar assim, ó. Esse cara vai representar a mortalidade. E lembra, por que eu coloquei primeiro a mortalidade? Porque a mortalidade cai sempre primeiro, em qualquer lugar do mundo, rico ou pobre, não importa, tá? Então, nós temos aqui, portanto, um cara chamado de mortalidade. Mortalidade. Aí eu vou colocar aqui um outro dado, chamado de natalidade. Observe, então, que a natalidade, ela vai cair depois. 20 ou 30 anos depois é que a natalidade passa a cair. Então, nós temos aqui o cara chamado de natalidade. Então, eu já posso colocar as fases do crescimento. Ó, eu tenho aqui, então, a primeira fase, né? A primeira fase. Professor, como é conhecida, então, essa primeira fase? O chamado crescimento primitivo. O crescimento primitivo por quê? Porque morria muita gente, mas em contrapartida nascia muita gente também. Então você tem que pensar na balança demográfica, dois pesos, a natalidade e a mortalidade. Então nesse momento da história do planeta, até mais ou menos a Revolução Industrial, nascia muita gente, mas morria muita gente. Causa morte, guerras, doenças, epidemias, pragas, matavam muita gente. Hoje, aquelas velhas doenças já não matam mais porque tem medicamento, né? Então, era uma fase do que mesmo? Do crescimento lento, tá, gente? Ó, crescia lentamente a população. Mas olha o que aconteceu agora em função da Revolução Industrial. Já no século XVIII, a Revolução Industrial não foi só na indústria, foi também na medicina. Então aquelas velhas doenças que matavam milhares de pessoas, já não matavam tanto assim, né? Muitas pessoas também saíram do campo e foram morar na cidade. Hábitos de higiene diferentes, conservação de alimento, tratamento da água, acesso à energia, tudo isso fez declinar a mortalidade. Tá vendo? Ó, a mortalidade caiu rapidamente. Mas a natalidade? A natalidade não, tá vendo? Porque ela demora mais para cair, de 20 a 30 anos. Mesmo porque na primeira Revolução Industrial precisava de muita força de trabalho, observe, né? Então as famílias numerosas também na cidade eram importantes, porque cada membro da família também ajudava trabalhando, né? Então nós temos aqui um outro momento, tá vendo? Ó, uma segunda fase. Uma segunda fase, para vocês terem uma ideia, ó, aqui a população mundial levou 1.650 anos para dobrar de tamanho. E aqui? Ela vai dobrar em apenas 200 anos. É o que nós chamamos, então, de fase do crescimento rápido. Alguns também chamam de acelerado, quando acontece nos países periféricos, né? Porque nos países periféricos a mortalidade caiu muito rapidamente e a natalidade não caiu. Mas observe uma coisa. Será que num país eu posso ter mortalidade zero? Não posso, significa dizer que ninguém vai morrer naquele país? Impossível, né? Ela chega num patamar que ela se estabiliza, normalmente entre 7%, né? Então o que acontece aqui, ó, a mortalidade chegou onde ela podia chegar, não caiu mais. Quem vem cair no seu lugar? A natalidade, sim. A natalidade continua a cair quando a mortalidade já está estabilizada. Então o que acontece agora?
Acontece agora, portanto, uma outra fase. Ó, a mortalidade já não cai, quem vem se aproximando e caindo é a natalidade. Ou seja, a balança demográfica estava aqui para a mortalidade e aqui para a natalidade. Agora a natalidade vem fazer isso aqui, ó. Vem caindo, vem caindo, vem... Por quê? Porque quanto mais o tempo passa, mais urbano fica a população. Mais urbano fica a população e mais caro fica cuidar de filho. Aí você vai criando, por exemplo, também métodos contraceptivos. Né? Você vai fazendo laqueaduras, vasectomias, gerenciando a sua fertilidade, a mulher já ingressando no mercado de trabalho. Então, ter mais filhos já não era tão vantagem, é uma desvantagem. Conclusão, a terceira fase nós chamamos então de transição demográfica. Está transitando, tá vendo? Ó, a natalidade que era alta está ficando agora baixa, né? Então nós estamos transitando de um momento para o outro. Então é o que nós chamamos de transição demográfica. A transição demográfica. Então, alguns países já estão concluindo a transição, outros estão no meio da transição, como é o caso do Brasil, e alguns estão começando agora. Por isso que alguns países, como eu citei para vocês, da Ásia, da África, ainda o ritmo de crescimento é muito rápido. No Brasil, já vem diminuindo, e na Europa já é muito mais lento, porque ela já concluiu sua transição, ou seja, a natalidade já se aproximou da mortalidade. Tem gente que já chegou aqui, ó, tem país que já chegou aqui. Tem país que está aqui ainda, ó. Tem país que está nessa fase. Observe, então, o ritmo de crescimento é um ritmo de crescimento mais lento, né? Muito bem. Aí o que acontece? Pergunto, a natalidade pode ser inferior à mortalidade? Pode, ela pode cair tanto que o país deixa de crescer. E país que não cresce, acontece o quê? País que não cresce envelhece. Então nós temos aí, portanto, a quarta fase. Qual é a quarta fase? O envelhecimento. E o envelhecimento, meus amigos? O envelhecimento é uma vantagem, por quê? Porque ninguém nasce velho, a não ser o Benjamin Button. Não, muito bem, você fica velho, você não nasce velho. Isso é uma vantagem, você conquistou uma melhor condição de vida. Mas qual o problema de países que já estão nessa condição do envelhecimento? Você vai perdendo a força de trabalho, porque naturalmente as pessoas vão envelhecendo e vão se ausentando do trabalho. Vai diminuindo a PA e vai pressionando quem? Vai pressionando os sistemas previdenciários e os sistemas de saúde. Né? Então, só lembrando, a população cresce através do CV, através do CH, em ritmos diferentes. Né? Um país, portanto, que pode estar no início de uma transição, outro pode estar no meio e o outro já concluindo a transição. Por isso que nós temos o mesmo planeta, países mais velhos, aliás, qual é o mais velho? O Japão, né? Países bastante jovens, como o da África subsaariana, e país maduro. Me dê um exemplo de um país maduro que você conhece. Isso mesmo, um cara chamado de Brasil. Tá bom, gente? Espero ter ajudado. Um abraço, até a próxima.